Pronto. Também tá. Desativa os microfones. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, Cami. Boa tarde. Boa tarde. Antes de eu começar, vamos para os avisos. Tá daquele jeito, tá saindo aqui, tá saindo ali. Abre, deixa eu fazer aqui. Vamos para os avisos, né? Deixa eu dar os avisos de novo. Como tem alunos novos, eu vou começar os avisos de novo e vão ficar gravados agora. Primeiro aviso. Eu sei que eu falei pra vocês que as aulas seriam as duas, só que eu tenho aula aos sábados, que é uma coisa que eu não sabia quando eu falei que o horário da aula seria sábado às 2. Então eu tenho aula até 1 da tarde, portanto as aulas serão agora às 3, tá? Então o horário passa de 2 para as 3 horas, porque fica melhor pra mim, porque eu tenho tempo de terminar a aula, almoçar e dar aula pra vocês. Segundo aviso. Qual é o segundo aviso? Dos ossos. Próximo sábado eu já vou estar em Buenos Aires, então eu vou fazer uma aula de repasso com vocês com todos os ossos, tá? Vocês não vão me ver, vocês vão ver só o ossinho, eu vou mostrar o ossinho bem detalhado pra vocês, com todos os acidentes ósseos, tudo bonitinho. Bem, apaga o microfone de mim que tá ativado, por favor. Tá? Teu microfone tá desativado. Não sei se é só pra mim. Aí. Professores. Professor de São Tomé, Dr. Francisco, esqueci o sobrenome dele agora, Sauri, top, melhor não existe. Professor de Buenos Aires, Castechão, ela ainda não começou a dar aula, ela começa a dar aula pra turma de abril. Leandro, é um amorzinho também. Deixa eu ver quem mais. Jimena, ela é uma professora muito boa, mas fujam dela pro oral. O que mais? Já. E tem um baixinho, que ele é barbudo, gordinho. Eu esqueci o nome dele, ele também é muito bom. Jonathan, isso, Jonathan. Ele é muito bom mesmo. E tem um que ele é alto, ele é um senhor já, careca, e tem uma barba também. Eu esqueci também o nome dele, mas ele é um professor muito bom para os alunos dele, tá? Então, ele dá uma aula muito boa, ele tem um comportamento muito bom. Se ele toma um aluno dele no oral, ele é top. Se ele toma outros alunos, ele é escrotinho. Beleza? Eu guardo, Cami. Eu guardo. Ele mesmo. Esse é meu professor. O meu também. Sérgio? Minha professora de prática deveria ser Rimena, mas ela nunca apareceu. O Aiguardo tá no prático e tá no teórico. Pra mim também. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Rimena, ela é uma professora ótima, mas como eu expliquei antes, ela é chefe de cátedra da terceira cátedra de anatomia da UBA. Então, ela dá temas que, tipo assim, a Barcelona não toma, e ela exige temas também quando ela vai tomar, que a Barcelona não dá. Então, ela fica acima da média. Às vezes, ela perde o tempo de vocês dando detalhes de um tema que, tipo assim, ninguém vai tomar, e vocês não precisam saber. E ela toma 1 hora dando aquilo ali só pra poder cansar vocês mesmo. Mas ela é, tipo assim, excelente. E Ana também é um amor. Ana, ela parece Meredith Grey. Ela é loirinha, tem uma franja, assim. Ela também é um amor, principalmente pra tomar exame. Tipo, linda, maravilhosa. Tá? Outra coisa, a gente tá na era de locomotor, são 3 meses de aula de locomotor. Essa era no quadro. Vocês têm que assistir a aula, sim ou sim, com o Atlas aberto do lado, tá? Pra quem já assistiu minhas aulas, vê que eu não sou uma grande desenhista, eu sou uma bosta desenhando, tá? Mas o Atlas tem que estar aberto, ou o Aponte que a gente disponibiliza para vocês na plataforma também. Porque as imagens do Atlas tá ali. O que eu falo do Atlas é porque o Atlas, a imagem é maior. Então, você pega o seu neto, você abre, e você acompanha ele durante a aula, você vai ter um melhor entendimento, tá? É fundamental estudar com Atlas. Não se pode estudar anatomia sem o Atlas. Beleza? A segunda era, que é neuro, são 2 meses de aula, é por power, porque neuro é muito teórico. Então, você sai de uma aula que é totalmente prática, que você tá ali mexendo no preparado, tá cutucando ele, tá com o Atlas aberto, olha o Atlas e olha o preparado e vê. Neuro não é assim. Você olha o Atlas, olha o preparado e você não vê nada. Você não tem o contato do preparado. Você tem são imagens e preparados que são em frascozinhos, vidrinhos assim pequenos, que não tá igual às imagens. Então, é uma era mais teórica, então a gente vai pra Power. A gente vai pegar aula no Power. E a última era, que é esse Platinum, a gente volta pro quadro, que são mais 2 meses de aula. Beleza? Uma aluna falou comigo que ela tá tendo dificuldade de visualizar. Eu falei pra ela que a aula tem que ser dada, tem que ser assistida com o Atlas. Mas, de qualquer maneira, eu vou organizar o Power pra vocês, com imagens, tá? Do que eu falo em aula, e eu vou colocar na plataforma pra vocês, de acordo com as aulas. Então, por exemplo, hoje é plexo braquial, braço e irrigação. Então, a gente vai ter ali um Power com a imagem do néter, de braço, plexo braquial, tudo bonitinho. Caso vocês não encontrem no Atlas, porque ainda vocês não estão familiarizados. Então, é mais difícil de achar. Bibliografia Rouvier. Qual é? Néter, Atlas, Cami ou Yokoshi? Néter. Eu sempre indico o Néter, porque o Néter é o desenho do preparado. Tá? Então, é o desenho, então fica mais perfeito. O Yokoshi é fotográfico. Então, às vezes, ele marca, mas você não visualiza bem a estrutura. Então, eu indico sempre o Néter. Se quiser dar uma olhada no Yokoshi depois, beleza. Mas para estudar, Néter, tá? E livro de leitura, Rouvier. A Cami, eu li Rouvier, não tô entendendo pacas do que eu tô lendo. Latargia. Esqueçam Pro. Tá? Pro, ele tem uma linguagem fácil, mas ele também deixa muita coisa de fora. Tem músculos que eles nem citam. Que eu fico assim, velho, o que ele fez com esse músculo aqui? Ele enfiou aonde? Beleza? Então, livro, Rouvier. É normal. Pra isso que você tem aula, pra você poder fazer certo. Exatamente. Vou começar com o plexo.
Eu vou começar com o plexo, porque depois eu vou falar do braço. Então, eles têm que ter noção dos nervos que eu tô falando pra eles de estudo. Então, vamos começar. Plexo braquial. O que é o plexo braquial? O que é o plexo? Né? O plexo, gente, é uma união de nervos que vão ser formados, então, união de raízes nervosas que vão formar os nervos terminais para poder dar inervação àquele membro. Isso é o plexo. A gente tem plexo cervical, a gente tem plexo braquial, lombar e sacro. O plexo braquial ele é responsável pela inervação total do membro superior. Beleza? Ele é o responsável pela inervação total do membro superior. O que é membro superior? O meu braço. Tá? O conjunto de ombro, braço, codo, antebraço, munheca e mão. Isso é o meu membro superior. Então, dorso não é membro superior? Não. Lembra que eu dividi esqueleto axial e esqueleto apendicular. Membros são isso aqui, membro superior e membro inferior às pernas. Beleza? Um plexo, a gente, para começar a estudar ele, a gente vai ter que lembrar que raízes formam troncos que sofrem divisões que vão dar origem a fascículos, que foi a palavra que eu lutei para lembrar na aula passada, não lembrei, que vão formar nervos terminais. Isso aí, nervos terminais. Beleza? Esses nervos terminais são os nervos que a gente vai estudar, em sua grande maioria, no membro superior. Ok? Então, vamos começar com as raízes. O plexo é um pouco complicado, então eu vou falar devagarzinho. Se eu aumentar a minha velocidade, porque eu tenho uma tendência de falar rápido, eu falo, tá rápido demais. Aí eu dou uma segurada. Se precisar que eu repetir alguma coisa, aí eu repito. Beleza? Então, vamos começar com as raízes. As raízes do plexo vai de C5 a T1. Então, C5, C6, C7, C8 e T1. A gente também vai ter T2 e C4. C4 se chama ramo pré-firrado. E T2 se chama ramo pós-firrado. Eles não fazem parte do plexo, mas eles ajudam a formação do plexo. Você lê isso aqui no Rouvier? Não. Você lê isso aqui no Gray, tá? O livro Gray ele tem essa informação. E se você abrir o seu Atlas, o Meta, você abrir lá a imagem do plexo, ele vai ter lá C4 e T2, ramo pré-firrado e ramo pós-firrado. Mas o Rouvier ele não cita isso. Quem cita isso é o livro Gray. Então temos as raízes. Cami, como eu não tenho a raiz C8, você só tem 7 vértebras cervicais? Porque as raízes, gente, elas saem, não é da vértebra, elas saem entre as vértebras, tá? Então, entre C7 e T1, eu tenho a raiz C8. Beleza? Elas saem no espaço intervertebral. Raízes. Minhas raízes vão formar troncos. Para formar troncos, elas precisam se unir. Observe que eu uso a palavra unir e não anastomoses. Porque anastomoses de nervo não existe. O que existe é união. Anastomoses é quando uma parede se une à outra, se funde à outra e continua um só vaso. Tá? Isso, um vaso é oco. Um nervo, não. Um nervo ele é completamente sólido. Você pegar um nervo no preparado, você apertar, você sente durinho. Porque ele está formado por axônios. Ok? Um vaso não. Um vaso é oco. Um vaso se anastomosa. Uma artéria, uma veia, um vaso linfático. Nervo se une. Beleza? As raízes de C5 e C6. De C5 e C6, junto com o ramo pré-firrado de C4, tá vendo que ele vem para C5, ele não vem para cá. Forma o tronco superior. Certo? C7 sozinho forma o tronco médio. E a união de C8 com T1, mais o ramo pré-firrado de T2, vai formar o tronco inferior. Formei troncos. Deixa, meu piloto tá morrendo. Beleza? Depois dos meus troncos, eu vou sofrer divisões. Todos os 3 troncos se dividem, tá? O tronco superior, o tronco médio e o tronco inferior vão se dividir em uma divisão posterior e formar o fascículo posterior. Ok? O tronco médio. Tô na dúvida, peraí. Eu não errar, eu vou falar errado pra você, mas acho que é isso mesmo que eu tô pensando. É isso mesmo. O tronco médio com o tronco superior, com a sua divisão anterior, vai formar o fascículo lateral. Meu piloto. O fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior sozinha, morreu. Sozinha, vai formar o fascículo
medial. Algumas bibliografias chamam fascículo de tronco secundário. Tronco secundário, e o primeiro chama de tronco primário. Só que isso é nomenclatura muito antiga, tipo assim, é de antes de 80. Beleza? Eu fui uma vez perguntei isso para o Pablo, que era meu professor de teórico, porque eu tinha muita dificuldade com nomenclaturas diferentes. Então, a nomenclatura antiga, eles mudam até o nome dos músculos. E aí eu perguntei para ele, professor, eu estudo pela nomenclatura atual ou estudo pela nomenclatura anterior? Aí ele perguntou, em que ano você nasceu? Aí eu falei, eu nasci em 92. Ele, por que você quer estudar um livro que foi escrito antes de você? Eu falei, nossa, que grosso. Né? Eu falei, tudo bem, então eu estudo só atual. Ele, sim, só atual. Então, eu gosto de ficar com atual, beleza? Então, atual, fascículos, anterior, tronco secundário. Ok? Formei meus fascículos a partir das divisões. Show? Quando eu tenho a formação dos meus fascículos, eu tenho a origem dos meus nervos terminais, tá? Do fascículo posterior, vai formar o nervo radial e o nervo axilar. Do meu fascículo lateral, vai formar o nervo músculo cutâneo e ele vai dar uma rama que vai se unir a uma rama do fascículo medial e vai formar o nervo mediano. Essa rama que ele dá se chama rama lateral para o nervo mediano. Por que lateral? Porque eu estou vindo do fascículo lateral. E essa aqui se chama rama medial para o nervo mediano. E, por último, o fascículo medial vai dar o nervo cubital. Gente, minha cabeça está ruim. O nervo cubital. Tendo, assim, 5 ramas terminais do plexo braquial. A Cami, eu assisti essa aula, nervo músculo cutâneo, nervo mediano, nervo cubital, nervo axilar e nervo radial. Eu assisti essa aula e o professor me falou que não são 5 nervos terminais, ele me falou que são 6. Essa é a bibliografia antiga. A sexta rama terminal, que ele chama, vem aqui do fascículo medial, que se chama nervo cutâneo antibraquial medial. Essa rama, na bibliografia atual, é uma rama colateral, tá? Mas eu falo ela porque alguns professores que estudam para dar aula pela bibliografia antiga dão ela como terminal. Por exemplo, o professor Sauri, tá? E outros professores que são mais atuais, como Rimena, Leandro, Pablo, que foi o que me deu a cortada, nervo cutâneo antibraquial medial. É colateral. Beleza? Entenderam? Querem que eu repita essa formação de novo? Para a gente ir para os colaterais? Por favor. Vamos lá, vamos repetir a formação de novo. Cadê meu piloto azul? Aqui. Raízes formam troncos que sofrem divisões, que dão origem a fascículos para formar os nervos terminais. Minhas raízes são as de rosa, de C5 até 1. Formação do plexo de C5 até 1. Tendo como ramo pré-firrado C4 e ramo pós-firrado T2. C5 e C6 vão se unir com o ramo pré-firrado de C4 e dar origem ao tronco superior. Tá? Tô vendo que eu tô sendo cortada, mas é porque eu não me cortar, senão vocês não veem. Que dá origem ao tronco superior. C7 sozinho forma o tronco médio. E C8 com T1, com a ajuda do ramo pós-firrado, que é T2, forma o tronco inferior. Então, eu já tenho as raízes que formaram troncos. Agora, esses troncos vão sofrer as divisões, que é esse sítio aqui. Certo? Todos os 3 troncos têm divisões anteriores e posteriores. As 3 divisões posteriores, que são a de verde, vão se unir e formar o fascículo posterior. Divisões formam fascículos. Então, as divisões dos 3 troncos formam o fascículo posterior. As divisões anteriores do tronco superior com o tronco médio formam o fascículo lateral, que é essa que está aqui de laranja. E a divisão anterior do tronco inferior, que era um laranja, mas está meio amarelo, forma o fascículo medial. Então, eu tenho divisões que formaram os fascículos. Esses são meus fascículos, certo? Os fascículos vão dar origem aos nervos terminais. O fascículo lateral vai dar origem ao nervo músculo cutâneo e vai dar uma rama lateral, porque é o fascículo lateral, para o nervo mediano, que vai se unir à rama medial do nervo mediano, que vem do fascículo medial, e formar o nervo mediano. Por isso, o nervo mediano ele tem um calibre maior. Ele é mais grossinho, tá? O fascículo posterior vai dar origem ao nervo radial e ao nervo axilar, e o fascículo medial termina dando o nervo cubital, formando meus 5 nervos terminais do plexo braquial. Esse plexo, gente, os professores podem tomar no exame para você desenhar. Então, lá, se vocês já notaram na aula prática de vocês que tem um quadro, que fica na aula prática, o professor pode dar um piloto e falar, desenha para mim o plexo braquial e me explica, tá? Eles podem falar só para você explicar verbalmente como é que se forma, ou eles podem falar para você marcar no preparado esse plexo. Beleza? Então, plexo você tem que saber explicar falando, desenhar e mostrar no preparado. Eu tenho um vídeo, que igual eu mostrei para vocês o vídeo na aula passada do triângulo dos redondos, um vídeo que marca o preparado, o plexo no preparado, tá? Assim que terminar a aula, eu mando para vocês.
É uma coisa que vocês vão entender de imediato? Não, é uma coisa que vocês vão ter que treinar, desenhar. Para aprender, vocês têm que desenhar 10 vezes. E sempre sigam a regra. Raízes formam troncos que sofrem divisões, formando fascículos que dão origem a nervos terminais. Beleza? Entenderam? Sim. Show. Desse plexo braquial, eu também tenho nervos colaterais. O que são nervos colaterais? São nervos que vão se formando a partir da raiz ou do tronco dos próprios fascículos, tá? Vamos começar marcando na raiz de C5. Na raiz de C5, forma o nervo dorsal da escápula. No tronco superior, forma o nervo supraescapular. Eu falei para vocês que o nervo supraescapular, ele inerva 2 músculos na aula passada. Alguém lembra quais são os músculos? Não me recordo. Não? Vou dar uma dica. Eles fazem parte do manguito rotador. Escapular. Não. Que é infraespinoso. Infraespinoso e qual outra? Supraespinoso. Supraespinoso. Tá. O subescapular está inervado pelo nervo subescapular. Beleza? De C5. Porque meus pilotos morrem no meio do caminho. De C5, C6 e C7 vai se formar o nervo torácico largo. Tá, me desculpa. Oi. Eu não consigo entender o que tá escrito com os canetas laranja. Tá bem claro. Aqui? É. Fascículo lateral. Aqui é fascículo lateral e aqui é fascículo medial. E o que tá escrito em cima de fascículos lá em cima? Tronco secundário. Ah, tá. Obrigada. É que tá bem claro. Não vou usar mais. Já não vou usar mais. Eu vou jogar ele na caixinha. De T1, forma o primeiro nervo. Primeiro nervo torácico. Tá? Do fascículo lateral, forma o nervo peitoral lateral. E ele vai dar uma raminha que vai se unir a uma rama do fascículo medial, que vai formar o nervo peitoral medial. E, por último, do fascículo medial, se forma também o nervo cutâneo braquial medial. Observe que é diferente. Esse é cutâneo antibraquial. Esse é braquial. E do fascículo posterior vão sair 3 nervos, que é o nervo subescapular. Não, não é subescapular, não. Acho que é subescapular mesmo. Deixa eu tirar a dúvida, pra não falar errado. É subescapular mesmo. Nervo subescapular superior, superior, médio e inferior. 3 nervos. Subescapular superior, médio e inferior. Beleza? Todos esses nervos são nervos colaterais. Cami, eu tenho que saber os nervos colaterais no exame oral? Não. Cami, eu tenho que saber os nervos colaterais no exame escrito? Sim. Beleza? No exame escrito, tem que conhecer os nervos colaterais. Por exemplo, nervos colaterais que você tem que conhecer é o nervo que eu perguntei para vocês, o nervo supraescapular. Por quê? Porque ele inerva 2 músculos que são músculos do manguito rotador. Lembra que eu falei para vocês que o manguito rotador é super, mega, ultra importante? Então, em um exame oral, o professor vai perguntar para vocês como está inervado esses músculos. E ele pode perguntar para vocês de onde vem esse nervo. Ele é rama de onde do plexo braquial? Ele é rama de uma raiz? Ele é rama de um tronco, de um fascículo? Então, é uma pergunta que o professor faz. Por exemplo, no meu exame oral de locomotor, quem tomou foi um ajudante, não foi meu professor, que era Sauri. Meu professor do teórico era Pablo, meu professor do prático era o professor Sauri. Só que aí depois, logo no ano seguinte, ele foi para São Tomé. Então agora ele dá aula de São Tomé. Ela me tomou, me deu uma escápula, e quando ela te dá o osso, você primeiro tem que falar que osso é, colocar em posição anatômica, falar que de direita a esquerda, e depois você começa a descrever os acidentes ósseos e onde se insertam os músculos e quais articulações aquele osso pertence, né? Faz parte, no caso, pertence não, faz parte. E quando eu estava falando das inserções musculares, ela me interrompeu. Quando eu falei aqui, se inserta na fossa supraescapular, se inserta o músculo supraespinoso. Aí quando eu ia falar da infra, porque eu estava falando bem rápido, não esqueci nada, ela, que inerva o músculo supraespinoso? Aí eu falei, e o nervo supraescapular? E eu continuei. Por que eles interrompem? Porque eles querem saber se você está memorizado. E que se eles te interromperem, você vai conseguir voltar o seu pensamento de onde estava, tá? O seu raciocínio de onde estava. Então, eles sempre vão interromper no exame oral. Então, ela me interrompeu 2 vezes mais e depois eu segui para outra, porque a prova oral é um osso, pode ser, depende de como você responda, um membro superior e membro inferior. Se for responder mais ou menos, os professores quiserem aumentar a nota, ele aumenta a quantidade de perguntas. Beleza? Ramos colaterais do plexo braquial. Vocês podem ter notado que eu falei
que essas divisões são anteriores e posteriores. E eu falei em generalidades que quando a gente determina que uma coisa é lateral, medial, anterior ou posterior, a gente sempre está relacionando ela a uma estrutura. Então, quando eu falo que a divisão anterior e posterior, significa que tem uma estrutura que determina que ela é anterior a essa estrutura e posterior a essa estrutura. Essa estrutura, que essas divisões são anteriores e posteriores, é a minha artéria axilar. Tá? A minha artéria axilar, ela vem daqui, e aí quando ela chega aqui, ela passa entre essas divisões. Então, as divisões anteriores, que vai formar o fascículo lateral e o fascículo medial, passa anterior a essa artéria, enquanto que as posteriores passam posterior a essa artéria. Então, essa artéria ela desliza por aqui, deixando esse fascículo posterior a ela e esses aqui anterior a ela, como se o meu fascículo fizesse isso aqui. Beleza? Como se esse aqui fosse o meu fascículo lateral. Ok? Então, a minha artéria axilar, ela passa no meio desse meu plexo. E levando em conta que, para quem esteja perdido, aonde está o plexo ele se forma aqui. Tá? Então, as minhas raízes são as raízes que saem da minha coluna, pelo agulheiro intervertebral, o agulheiro de conjunção. Então, ele vai dar as raízes, e ela vai estar formando mais ou menos aqui, C5, tá? E essas raízes, elas vão descer pelo meu braço, para poder esses nervos terminais chegarem ao meu braço. Então, elas se formam aqui, e quando elas passam a clavícula, já são os meus fascículos. Então, esses fascículos são infraclaviculares. E os meus troncos são supraclaviculares, tá? Tô chamando a atenção por quê? Porque no exame oral, na época a menina da minha comissão, ela era recursante, e ela recursou porque o professor pediu para ela marcar os troncos do plexo braquial no preparado. Como é que você marca os troncos do plexo braquial no preparado? Você ubica a clavícula, certo? A clavícula tá aqui, superior à minha clavícula eu tenho troncos do plexo braquial. Inferior à minha clavícula eu tenho os fascículos do plexo braquial. Por isso que quem passa aqui é a artéria axilar, porque ela já é infraclavicular. Informações que vocês têm que ter, tá? A artéria axilar, ela passa entre os fascículos e os troncos são supraclaviculares, enquanto que os fascículos são infraclaviculares. Tudo em anatomia a gente estuda com relação. Então, a gente tem que ter uma relação para a gente poder ubicar a estrutura. Porque vocês já devem ter visto que no preparado não é lindo que nem tá no Atlas. Então, você olha no Atlas e entendi. Você chega no preparado e fala, que merda é essa? Cadê o negócio que eu consegui identificar no Atlas que não tá aqui? Cadê esse nervo? Que nervo é esse? Então, você confunde nervo com artéria, com veia, você confunde com tendão. Então, é comum, é normal isso acontecer. Por isso que a gente tem que entender as relações direitinho, porque se a gente entende relação, se a gente sabe inserção, a gente não se confunde no preparado. E se a gente consegue encontrar no preparado, a gente consegue encontrar na pessoa que tá viva. Beleza? Porque quem tá vivo é tudo rosinha, tudo direitinho, tudo encaixadinho. Ok? Relações importantes, fascículos intraclavicular, troncos supraclavicular, artéria axilar, passa entre meus fascículos, e é por isso que esse fascículo é posterior, porque é posterior a ela, e esses dois são anteriores, porque passa anterior a ela. Todos esses nervos estão no meu braço. Vão inervar o meu braço. Então, eles passam por aqui, tá? Lembra que eu falei pra vocês que... eu falei pra vocês que o paciente que tem uma lesão medular, ele pode ficar tetraplégico, dependendo da altura, se for alto, por exemplo, se chegar aqui na cervical, ele fica tetraplégico. Se for lá na lombar, fica paraplégico. O paciente que lesiona o plexo e não a medula, ele tem um membro atrofiado, tá? Então, por exemplo, não sei, uma pessoa sofreu um acidente de carro e ele teve uma compressão do ombro e acabou lesionando alguns nervos do plexo braquial. O que vai acontecer com o braço dele? Os músculos que são inervados por esse nervo vão atrofiar, tá? Eles atrofiam porque eles perdem inervação. Beleza? Ver se eu esqueci alguma coisa do plexo. Falei da artéria, falei supra-infraclavicular, falei dos nervos colaterais, falei que esse é o sexto. É isso. Beleza? Então, a partir de agora, eu já citei algum desses nervos para vocês, quando a gente estudou clavícula e escápula, e agora a gente vai continuar citando principalmente esses 5 nervos terminais aqui, que vão ser os que são responsáveis pela inervação dos músculos do braço, antebraço e mão. Beleza? Posso seguir? Alguma dúvida complexo? Não, né? Show. Outra coisa que eu lembrei, que alguém perguntou e eu não respondi no grupo, porque eu falei, não, eu respondo na aula. Vocês perguntaram das respostas do Choice. Quando eu coloquei o Choice, eu coloquei para não dar a resposta. Para vocês incitarem vocês a fazerem mais de uma vez. Porque ele dá se a resposta que você deu é certa ou errada. Para vocês fazerem várias vezes até vocês cansarem e acharem todas as respostas certas. Por quê? Porque as perguntas podem se repetir no exame. E muita gente não chega aí para o exame oral, porque perde o escrito, porque não é acostumado a fazer Choice. Tá? Então, eu estou incitando vocês a fazer Choice. Se vocês quiserem no próximo, eu coloco com da resposta certa. Tá? Se vocês quiserem no próximo, eu coloco lá. Acho que eu não vou conseguir fazer no outro porque eu não sei editar. Vou tentar editar, mas eu não sei. Mas só se vocês quiserem. Porque um dia é para vocês repetirem várias vezes até acharem a resposta. Mas se vocês quiserem, eu boto lá para poder dar a resposta certa. Beleza? Número. Vamos lá estudar o númerozinho.
Eu dou logo a irrigação. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou dar logo a irrigação. Vou dar logo a irrigação, tá? Depois a gente volta pra úmero. Porque depois eu vou falar do úmero, aí eu já falo do PVN do úmero e você já entende de onde veio a artéria. É na página 56, tá? Vamos lá. Irrigação do membro superior. Primeira artéria que vocês têm que conhecer é a artéria subclávia, tá? Primeiro, a artéria subclávia ela tem origens diferentes do lado direito e do lado direito e do lado esquerdo do meu corpo, tá? Do centro aqui, que é chamado mediastino, do meu tórax, eu tenho meu coração. Meu coração ele vai sair os grandes vasos a partir da aorta, certo? Então eu tenho uma aorta que sai do meu ventrículo esquerdo e dessa aorta vai sair o tronco. Então eu tenho uma aorta, e vai sair da aorta o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Tá? Coração, a aorta, quando ela faz o cachado da aorta, ela dá o tronco braquiocefálico, que vem para o lado direito, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. O meu tronco braquiocefálico vai dar origem à artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Beleza? Então, a origem da minha subclávia difere do lado direito para o lado esquerdo. Do lado esquerdo, a origem dela é diretamente do cachado aórtico e do lado direito, a origem dela é do tronco braquiocefálico. Portanto, a minha artéria subclávia esquerda ela é maior do que a minha direita. Porque a minha esquerda ela tem que sair da caixa torácica para poder chegar no ombro. Enquanto que a minha direita ela já está formando bem aqui, perto da clavícula. Beleza? Então, a origem das minhas subclávias diferem dos lados. Ok? A direita vem do tronco braquiocefálico, a esquerda do cachado aórtico. Guardem essa informação, porque vocês vão voltar a usar ela na era de esplacnologia. Ok? A minha subclávia. Já falei a origem dela. Agora eu vou falar onde ela termina. Tá? A minha subclávia, quando ela passa pelo borde inferior da minha clavícula ou pelo borde livre da primeira costela, ela deixa de se chamar subclávia e passa a se chamar axilar. Esses limites são mega ultra importantes. Tem que saber os limites para o exame, tanto escrito como oral, tá? Então, a minha subclávia, quando ela passa pelo borde inferior da clavícula ou o borde livre da primeira costicha, eu misturo mesmo em espanhol e português que eu estou escrevendo, ela deixa de se chamar subclávia e passa a se chamar artéria axilar. Bom? Ok? Tem que conhecer os limites de cada artéria. Essa artéria subclávia, ela vai ter 4 ramas principais colaterais. Tá? A primeira é a artéria vertebral. Essa artéria a gente vai voltar a ver ela na era de neuro. Por quê? Porque a artéria vertebral é a responsável pela irrigação da porção posterior do nosso sistema nervoso central. Beleza? Então, primeira, artéria vertebral. Depois, eu tenho o tronco. Aqui é costa cervical. Acho que é tiro cervical. É isso mesmo. Tronco tiro cervical. Tiro cervical. Depois, eu tenho a artéria torácica interna. E essa artéria, para os professores que usam a nomenclatura antiga, ela se chama mamária interna. Tá? É uma artéria que vocês vão ver no preparado, ela descendo em direção ao músculo peitoral maior. Ela se chama torácica interna ou mamária interna, nomenclatura antiga. E por último, o tronco costo-cervical. O tronco costo-cervical, tá? O tronco tirocervical vai dar como ramas colaterais dele
artéria supraescapular, artéria cervical ascendente e cervical transversa. Essa cervical transversa é a que vai dar a artéria dorsal da escápula. Tá? Coloquei ela só para poder chegar na dorsal da escápula. Vocês lembram de onde a artéria dorsal da escápula é contenida? É uma topografia que a gente viu na aula passada. Nossa, acho que eu não tenho. Ah, não, acho que eu tenho outro. Um dos triângulos. Triângulo homotricipital. Tá? Por isso é importante saber de onde ela vem. Beleza? Tenho aqui a costa cervical também dá duas raminhas, mas não é importante não. Igual eu coloquei no aponte. Beleza? Artéria subclávia. Essas são as ramas colaterais da minha artéria subclávia. Geralmente, os professores não tomam as ramas colaterais da artéria subclávia. Mas ano passado, eles chegaram a pedir duas. Então, como eles pediram duas, eu tô passando para vocês, esse ano, as ramas colaterais da artéria subclávia. Beleza? Então, a minha artéria subclávia tá aqui. Passou pela minha clavícula, tô pegando a minha clavícula, ela passa a se chamar artéria axilar. A minha artéria axilar, gente, ela tá totalmente na minha região da axila. Tá? Ela não chega ao meu braço, ela fica aqui, nessa região. Entre a minha clavícula e a minha axila propriamente dita, que a gente chama de sovaco, né? Ela aqui no meu sovaco. Beleza? Então, essa é a extensão da minha artéria axilar. A minha artéria axilar. Então, aqui eu tenho uma artéria subclávia e agora a gente vai falar da artéria axilar. A minha artéria axilar, ela começa no borde inferior da clavícula ou no borde livre da primeira costela. Ela passa pela axila e quando ela passa pelo borde inferior do músculo peitoral maior ou redondo maior, ela deixa de se chamar artéria axilar e passa a se chamar artéria braquial. Beleza? Então, quando ela passa pelo borde inferior do músculo peitoral maior ou redondo maior, ela passa a se chamar artéria braquial. De novo, eu vou falar. Os limites são mega ultra importantes. Diga. Alguém ia perguntar alguma coisa, não? Eu ia perguntar onde começa mesmo. Ela começa no borde inferior da clavícula ou no borde livre da primeira costela, que é onde termina a subclávia. Obrigada. Nada muito. Tá? A clavícula, ou a artéria axilar, ela vai estar sendo atravessada, entre aspas, tá? Por um músculo. E é um músculo que se inserta na apófise coracoides. Quais são os músculos que se insertam na apófise coracoides? São três. Peitoral menor. Cabeça menor. curta do bíceps braquial Hã? e coraco braquial. E coracobraquial. Perfeito, tá? O meu músculo peitoral menor, ele se inserta aqui nas 7 primeiras costelas e aí ele vai para a minha apófise coracoides. Lembra que a minha escápula é posterior, certo? Quando ele faz isso, ele atravessa na frente da minha artéria axilar. E aí eu vejo o início da minha artéria axilar, não vejo a artéria axilar porque eu vejo o músculo, e eu vejo o final da minha artéria axilar. Então a minha artéria axilar ela fica dividida em 3 porções. A gente vai chamar ela de suprapeitoral, retropeitoral e infrapeitoral. Tá? Suprapeitoral, quando ela passa por cima da minha, é a porção que eu vejo, a primeira porção que tá antes do músculo chegar nela. Retropeitoral é a porção dela que tá atrás do músculo, escondida pelo músculo peitoral menor. E inferior a ela, infrapeitoral. A gente divide ela em 3 porções. Então, a primeira porção, suprapeitoral. Essa primeira porção, ela só tem uma rama colateral. Essa rama colateral se chama artéria torácica superior. Então, primeira porção, uma artéria colateral somente, tá? A minha segunda porção, que é a retropectoral, tem 2 ramas colaterais, beleza? A primeira é a artéria toracoacromial e a segunda é a artéria torácica lateral.
Essa minha artéria toracoacromial, ela vai ter 4 raminhas. Mas são 4 raminhas bem facinho. É uma rama clavicular, uma peitoral, uma acromial e uma deltoide, tá? Então, eu tenho uma acromial, uma clavicular, peitoral e deltoide. Beleza? E a minha terceira porção da minha artéria axilar é a infrapeitoral. Essa minha porção tem 3 ramas colaterais, tá? A primeira é a artéria subescapular. Depois eu tenho uma artéria circunflexa humeral anterior. E se eu tenho uma artéria que se chama circunflexa humeral anterior, por obrigatoriedade, eu tenho que ter uma artéria circunflexa humeral posterior. E essa artéria subescapular, ela dá 2 raminhas, tá? Vai dar artéria torácico dorsal e artéria circunflexa da escápula. Beleza? Cuidado para não confundir a artéria circunflexa da escápula com a artéria dorsal da escápula. Ok? Ai, meu Deus, meu piloto caiu no chão. Peraí, gente, eu tenho que abaixar aqui toda uma geografia, porque eu ainda tô... Ai, tô sem poder abaixar. Piloto. Ah, ótimo. Porque esquece o piloto pelo está lá no fundo da cama. Beleza? Então, suprapeitoral, uma rama colateral. A segunda porção, 2 ramas colaterais. E a terceira porção, 3 ramas colaterais. Cami, eu tenho que saber as ramas colaterais dessa artéria axilar? Sim. Pergunta de exame. Não tem nada mais que eu possa fazer, tipo, por vocês para ajudar a lembrar. É memorizar mesmo. Tá? Que eu posso fazer isso aqui, que é separar elas e lembra que elas estão separadas. As porções pela inserção do músculo peitoral menor. Nossa, só porque eu abaixei, fiquei sem ar. Tá? Peitoral, a gente acha que tá bem de cirurgia, deixa eu fazer alguma coisa, a gente vê que não tá bem. Peitoral menor. Beleza? Lembrem disso aqui, porque o professor vai perguntar isso aí. Que músculo é que passa, que separa essa porção das artérias? Ela tinha outro nome também, mas eu não lembro. Deixa eu ver se eu botei na ponte. De divisão, que quando eles botavam, eles chamavam de outro nome. Eu coloquei a primeira clave pectoral, a segunda pectoral e a terceira subpectoral. Tá no ponte. Tá? Mas eu deixei supra, retro e infra, porque Pablo gosta desses 3 nomes. E Pablo, ele é bem... Tipo, tem que ser do jeito que ele fala. Tá? Dito isso, lembrem-se dos limites das artérias, igual em toda aula que eu falar de artéria, eu vou perguntar a vocês, sim, qual é o limite dessa artéria, quando é que começa, quando é que termina, quais são as ramas, porque ir para a prova sem saber irrigação é suicídio, tá? Se não sabe irrigação, tá reprovado, não tem para onde o professor correr, não. Inclusive, lembra da professora que eu falei que parece Meredith Grey, Ana? Ela só toma irrigação. Ela não pergunta mais nada, ela só quer saber irrigação. Tá? No exame final dela, ela começa com a irrigação de locomotor, vai para neuro e termina com suar. Tem que saber irrigação. Agora vamos para número. Volta lá para a parte do ossinho. Página 22, no aponte. Tá? O complicado é que alguns professores dão de alguma forma, só que vão ser outros que vão tomar, né? É. Aí por isso que você tem que estar tipo, super preparado, entendeu? Às vezes, as eras são os próprios professores que tomam. Então, pode ser que o seu professor mesmo lhe tome. Pode ser que um ajudante lhe tome. Então, tudo isso complica, entendeu? Tudo isso deixa mais difícil para você estudar. Ó. Peraí, aqui já encosta.
finge que tá tudo bem. Mesmo no problema. Não sei. Então, vamos lá. Húmero, tá? Aqui a gente tem uma visão anterior do húmero. E aqui a gente tem uma visão posterior do húmero. Que tipo de osso é o húmero? Largo. Largo. Por que ele é largo? Ele tem duas epífises e uma diáfises. Porque ele é Chama largo. de palanca. Não. Qual a definição? Porque o comprimento largor é maior prevalece. que ele, ancho e grossor. Exato. Porque a longitude dele prevalece sobre o ancho e grossor. Ele ter duas epífises e uma diáfise é uma característica dos ossos largos. Não é porque ele é largo. É uma característica. Então, ossos largos têm duas epífises, que a gente vê aqui, e uma diáfise, que é o corpo do osso. Certo? Na epífise próxima. Oi. Qual seria a definição de osso plano? O osso plano, ele predomina o largo sobre o ancho e o grossor. E o osso curto e irregular não tem nenhum predomínio. Obrigada. Nada. Aí alguém vai entrar. Tá? Então, vamos lá. O húmero. Então, na epífise proximal do húmero, eu vou ver uma cabeça, que é esse sítio, certo? Essa cabeça do húmero, ela é 1/3 de uma esfera, certo? E ela vai se articular com a cavidade glenoide da escápula, viu? Faltou a palavra na minha cabeça. Então, aqui vem a cavidade glenoide da escápula, certo? Como é que se chama essa articulação aqui? Glenohumeral. Glenohumeral. Como é que ela se classifica? Sinovial esferoide? Sinovial esferoide. Tá? Ela é uma das 5 articulações que formam o complexo articular do ombro, que foi a nossa última aula. Então, o ombro ele se articula na sua epífise proximal com a cavidade glenoide da escápula, conformando a articulação glenohumeral ou a articulação do ombro, ou a articulação escápulo-humeral, os 3 nomes estão corretos, formando a articulação de artrose sinovial esferoide. Tá? Esse osso ele também se articula na sua cara inferior, vou colocar aqui, com o cúbito e o rádio. O cúbito e o rádio. Então, aqui eu tenho o cúbito, que são os ossos que conformam o esqueleto do antebraço. Tá? Então, o esqueleto do braço está formado pelo húmero e o esqueleto do antebraço pelo cúbito e o rádio. O cúbito ele é o osso mais medial. E o rádio é o lateral. Para vocês não esquecerem isso, o rádio tem antena, que é o seu polegar. Tá? Então, o rádio é o osso lateral e o cúbito é o osso medial. Quando a gente desenhar ele na próxima aula, a gente vai desenhar os 2 ossos assim, um do ladinho do outro. Só que, na verdade, eles estão meio que assim. Tá? Eles são como se estivesse um envolto no outro. Justamente para a gente ter esse movimento aqui, que a gente consegue fazer com o antebraço. Note que se você deixar o antebraço assim, você não sente um do lado do outro. Tá? Você vai estar sempre um envolvendo o outro. Ok? Cúbito e rádio. O que nos leva a 3 articulações. Eu tenho a articulação húmero-cubital, que é essa, a articulação húmero-radial, que é essa, e a articulação rádio-cubital proximal, que é essa, que é a que vai juntar o rádio com o cúbito. Principalmente porque, se vocês olharem o atlas de vocês, a cabeça do rádio ela não se encaixa no húmero, ao contrário do cúbito. Então, quando eu chegar sábado que vem, eu vou mostrar para vocês como o cúbito ele se encaixa perfeitamente no húmero. Então, o rádio já não. Então, uma luxação do rádio seria muito fácil se eu não tivesse articulação rádio-cubital proximal e rádio-cubital distal, além do que os ligamentos que conformam esse cômodo. Beleza? Mas primeiro vamos falar das articulações. Então, eu tenho a articulação húmero. Vou colocar aqui. Articulação húmero-cubital, que é entre o húmero e o cúbito. Essa articulação é a articulação de artroses sinovial troclear. Um apundistagmínimo é a mesma coisa. Tá? Troclear. Depois eu tenho a articulação húmero-radial. Articulação húmero-radial. A articulação húmero-radial é uma diartrose sinovial esferoide. Cami, como assim? Não é uma esfera, não tem uma cavidade. Pergunta por viés, gente. Ou a latargia. É como eles classificaram. Como eu falei para vocês, a maioria das articulações não vai fazer sentido de acordo com a superfície articular dela. Tá? A cabeça do rádio ela é um círculo. Ela não é uma esfera. Ela é um círculozinho bonitinho e ela não se encaixa em uma cavidade. Porque essa superfície aqui
do cúbito se chama tróclea. Esse sítio onde ela se articula com o rádio se chama tróclea. E a que se articula com o cúbito se chama capítulo. Tá? Então, quando o rádio se articula com o capítulo, vocês veem que o capítulo ele não é uma cavidade. Ele é, inclusive, uma protuberância do osso. Então, não faz muito sentido de acordo com a descrição das articulações. Mas é como ela está classificada, a gente tem que seguir ela, não tem que ser da nossa cabeça. A gente não vai ter que responder não na minha opinião, não é na sua opinião. É no que está escrito no livro. Beleza? Húmero radial, sinovial e esferoide. E a última é a articulação radiocubital proximal, que é de artrose sinovial trocoide. Beleza? Fechando as articulações do codo. Então, essas 3 articulações são as articulações do codo. Tá? Então, epífise proximal. A cabeça do húmero se articula com a cavidade glenoide da escápula, formando a articulação glenohumeral. A epífise distal, ela está composta pelos epicôndilos, tá? Então, aqui eu tenho o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, a tróclea e o capítulo. A tróclea é a mais medial e o capítulo é o lateral, ok? Vai se articular na epífise distal com o cúbito e o rádio, formando a articulação húmero-cubital, que é sinovial troclear, e húmero radial, que é sinovial esferoide. A articulação radiocubital proximal é entre o rádio e o cúbito, não faz parte do húmero. Elas 3 formam o codo. Tá? Formam um codo. Vou pausar aqui e vou continuar falando dos acidentes ósseos e depois a gente volta para essas articulações para falar os ligamentos. Tá? Na cara posterior do meu húmero, eu tenho essa cavidade aqui, que é a fossa olecraniana. O que é a fossa olecraniana, Cando? A fossa olecraniana é onde vai se articular o olecrano do cúbito. Se vocês olharem a imagem do cúbito, ele tem o osso, que é a parte prolongada, e ele tem uma cabecinha, que é chamada de olecrano. Se vocês pegarem o cotovelo de vocês agora e deixar flexionado e tocar aqui, você não está tocando o seu cotovelo, você está tocando o seu olecrano, certo? Esse é o seu olecrano, tá vendo? Essa pontinha de osso aqui, isso pertence ao cúbito, tá? Isso, se eu pegar tudo isso, é seu cotovelo. Se eu pegar isso, é o seu olecrano. Se eu coloco o dedo aqui e eu faço um movimento de extensão, eu vou notar que o meu olecrano não se encaixou. Eu não consigo sentir ele mais tão pontudo. Eu sinto ele, mas não tão pontudo. Eu vejo que ele se encaixou em uma cavidade que pertence ao meu húmero. Se eu abro, se eu flexiono, perdão, eu consigo sentir ele saindo dessa cavidade e se tornando mais protuberante. Esse é o seu olecrano. Então, em extensão, ele se encaixa nessa cavidade, que é a cavidade olecraniana. Tá? Cuidado para não confundir olecrano com acrômio. Eu tinha esse problema, eu confundo direto, eu confundo até hoje. Então, eu pego o acrômio que tá aqui na escápula e eu boto aqui no ombro. Ou no cotovelo. Beleza? Então, quem limita o seu movimento de extensão de antebraço sobre braço é o olecrano. Tá? Então, esse olecrano, ele limita esse movimento. Em câmbio, quem limita o movimento de flexão é o choque das massas musculares da cara anterior, do braço e do antebraço. Tá? Não tem osso limitando isso. O que limita são os músculos. Beleza? Na cara posterior, eu também vou ver esse sítio aqui no meu osso, que é o canal de torsion, ou canal radial. Esse canal aqui é pergunta de exame. Por que esse canal é pergunta de exame, Cami? Porque nesse canal vai passar nesse canal, o nervo radial com artéria braquial profunda. E é um canal comum de lesão. Então, sempre vai ter uma pergunta de caso clínico relacionado ao canal de torção. Tá? Então, por esse canal aqui de torsion, não vai colocar canal radial, porque se ele colocar canal radial na prova, você já vai se ligar que é o nervo radial. Beleza? Então, o nome do exame na pergunta vai ter canal de torsion, e nesse canal de torsion passa o nervo radial mais a artéria braquial profunda. Tá? Na cara lateral, que a gente vê aqui nas duas Camila, lados. Oi. seria o mesmo do surco do nervo radial, né? Isso, é a mesma coisa. Tá? A gente tem... Não é cavidade, não. É sulco deltoide, que é onde vai se insertar o músculo deltoides, certo? Então, lembra que eu falei na última aula que o músculo deltoides ele tem uma cara anterior, uma cara lateral e uma cara posterior.